A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 53, versículo 4, ela diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras nós fomos sarados. Olha só que palavra magnífica que o profeta Isaías nos traz, uma revelação sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele profetiza 700 anos antes de Cristo, mas Deus revela de uma maneira gloriosa o que aconteceria com o nosso Senhor, com o nosso Jesus, com o nosso Messias. A palavra fala que no momento que Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele leva as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. A palavra fala que estava sobre ele, pelas feridas de Jesus Cristo fomos todos sarados. O versículo 5 fala exatamente sobre isso. Quando fala de feridas, ele foi ferido por quê? Por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por quê? Pelas nossas iniquidades. Ele foi castigado para quê? Para que pudéssemos ter paz. E ele foi ferido, foi pisado para que nós recebêssemos a nossa cura. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas não entendem é que muitas vezes a pessoa fica enferma e a pessoa fala assim: olha, se você está enferma hoje é porque você não tem fé. Mas quando você olha a Bíblia Sagrada, você vai ver que o próprio apóstolo Paulo ele teve um espinho na carne. A Bíblia não revela o que é, mas muitos teólogos acreditam que esse espinho na carne era uma enfermidade que ele tinha nos olhos. A palavra também fala sobre Timóteo, que Paulo ele fala assim: Timóteo, olha, não tome apenas água, mas tome um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Então muitas vezes o cristão ele é assolado por enfermidades, mas uma das coisas que nós precisamos entender que o nosso Jesus ainda cura nos dias de hoje, da mesma forma que ele curava em seu tempo, que as pessoas vinham até ele para receber cura, é da mesma maneira que ele cura hoje em dia também. Só que essa palavra, quando nós entendemos ela, que o principal significado não foi apenas trazer cura, porque cura é algo material, é algo desta terra, é algo passageiro, mas foi trazer cura para as nossas almas, foi trazer cura para o nosso espírito que estava oprimido, foi trazer cura para os nossos pecados e as nossas iniquidades. Estávamos destinados ao inferno, mas o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia e estendeu as mãos e nos salvou. Olha só o que diz a palavra de Deus em Salmo 103, versículo 2 e 3: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. A palavra também fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, que a cruz é loucura para aquelas pessoas que perecem. Quando Jesus morre, as pessoas balançavam a cabeça e diziam: coitado, mas na verdade ele não estava sendo um coitado, ali ele estava dando um brado de vitória, ali ele estava falando tetelestai, ou seja, está consumado. A partir deste momento eu tiro o homem do inferno e coloco ele no reino dos céus. Em Atos capítulo 2, versículo 23, a palavra fala assim: que o qual Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Da mesma maneira que Deus o ressuscitou e quebrou os grilhões da morte, foi isso que ele fez nas nossas vidas. Quando aceitamos a Jesus Cristo pela fé, ele rompeu das nossas vidas o grilhão da morte e nos trouxe paz. Romanos 5:1, a palavra fala assim: sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses 1, versículo 20, a palavra fala: e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz nos reconciliou
consigo mesmo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25, a palavra fala: e ele, levando mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, porque éramos desgarrados como ovelhas, mas agora nós temos voltado ao pastor e ao bispo das nossas almas. Estávamos destinados e desgarrados como ovelha, mas o amor dele por nós foi algo tão poderoso que ele nos trouxe para perto e ele se tornou o nosso pastor, o nosso bispo. Eu quero dizer uma coisa: pare de sofrer, vá até Jesus, entrega as suas ansiedades, os seus medos, as suas depressões, aquilo que angustia a tua alma. Muitas vezes você não consegue dormir, mas ele é o nosso pastor, ele é o nosso bispo, ele é aquele que está cuidando das nossas almas. Receba esta palavra em teu espírito, porque ele morreu para curar as nossas enfermidades, dores, doenças, traumas, angústia, depressão, tudo aquilo que angustia o seu coração. Vá até ele, porque ele quer ter um relacionamento verdadeiro com você. Que Deus te abençoe, receba esta palavra em teu espírito e que Deus abençoe toda a sua família, no nome do Senhor Jesus.